Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de maio de 2017. Epistemologias do Sul e luta antirracista são o foco do 13 de maio negro da Unesco. Diásporas negras, epistemologias do Sul e luta antirracista será o tema do 13 de maio negro da Unesco. O encontro tem o objetivo de dialogar criticamente sobre a dispersão africana e as disputas no campo de produção do conhecimento sobre a África. A programação conta com palestras, feiras, oficinas, minicursos, rodas de conversa, entre outras atividades. O encontro ocorre de segunda a quarta-feira, 15 a 17h05, em diversos espaços do campus Unesco. A palestra de abertura será ministrada pelo professor Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso, da UDESC. O tema será os desafios da luta antirracista no Brasil. Cardoso possui graduação em História pela UFSC 1988, mestrado em História pela PUC 1993 e doutorado em História também pela PUC 2004. Raça, classe e gênero, saúde da população negra, afroempreendedorismo, direitos humanos, entre outros assuntos, serão temas de atividades durante o encontro, que é gratuito e é aberto ao público. Apenas os interessados em obter certificado que deverão pagar o custo do documento. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec questiona os espíritos sobre as leis morais e na de liberdade. Questão 829, o codificador pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? A resposta dos espíritos é contrária à lei de Deus, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Na sequência, Allan Kardec coloca: seu comentário é contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. No livro Filosofia Espírita, volume 17, o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, comenta a pergunta 829. Para melhor entendimento do que se passa com os próprios homens, analisemos a resposta à questão N. 536 de O Livro dos Espíritos diz: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permite que os homens escravizem os homens e usa esse meio para educá-los, tanto a um como ao outro, porque nada se perde, na grande extensão dos meios educativos. Qual de nós não escravizamos alguém? Qual de nós que não fomos escravizados algum dia? Os negros africanos foram arrebanhados para diversas nações do mundo como escravos, porque eram considerados uma raça primitiva, com exceção de alguns poucos que estavam ali orientando em alguns pontos de princípios educativos. Não devemos olhar tudo no mundo como tão somente produto da mente humana e, sim, como sistema de despertamento das criaturas. O que Deus não quer, não existe, e Ele, sendo onisciente, já sabia de tudo, que iria e vai acontecer no futuro. Começando pelos reinos da natureza, o homem já habituou a vender e trocar o que a Deus pertence, até os animais. Esse comércio se tornou mais acentuado e passaram a vender seus próprios irmãos, no orgulho irradiante de dominar. Quem no mundo já pôs termos guerras fratricidas? Por que Deus permite essa matança incontrolável em várias nações do mundo? Isso se processa entre os primitivos e mesmo entre os animais que, por vezes, se alimentam dos próprios companheiros de selva.
Certamente que tudo isso, esses processos violentos, desaparecerão da face da terra com a maturidade dos homens, mas enquanto não chegar a luz ao coração, os homens vão continuar a matar e escravizar. O homem assemelha-se ao animal e é classificado como tal na própria ciência. É por isso que vive, em parte, vida animal. Matar e escravizar são fatos que acontecem em mundos de provações e expiações. Quem pode mudar esses acontecimentos? Somente o tempo. As almas sairão, certamente, da escuridão, quando acenderem a luz na intimidade da consciência. Jesus veio ao mundo ao encontro da humanidade, para mostrar aos espíritos como eles mesmos devem se libertar desses atos e fatos primitivos, limpando dos seus caminhos as nódoas negras provocadas pela escravidão e matanças. Contudo, as lições disso oriundas ficarão no centro da vida, e tanto quem morre, como o escravo, quanto o que faz morrer e escraviza, trocam de posições pela lei das vidas sucessivas, e todos aprendem juntos as lições de amor que salvam a todos. Lemos em Lucas, no capítulo 18, versículo 32: Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Porque Deus permitiu que acontecesse isso com seu Filho amado? A porta que Jesus transpôs foi das mais dolorosas, para voltar aos céus. Entretanto, somente assim ele pôde despertar nos homens o desejo da renovação espiritual, ao exemplificar a sua vida nobre e fecunda. E as grandes catástrofes da natureza? Quem as impulsiona e regula? Somos todos escravos das consequências dos nossos pensamentos. E por que pensamos assim? Tudo é organizado por Deus e somente Ele sabe o porquê. Nós outros devemos obedecer-lhe com humildade, e ainda amá-lo sobre todas as coisas, porque o Senhor assim faz por amor a nós, que ainda não sabemos os verdadeiros motivos, por nos faltar capacidade para tal. Muitos aspectos da verdade não são ditas, por não termos ainda ouvidos para ouvir. A verdade chega aos nossos ouvidos, gradativamente, de acordo com a nossa capacidade espiritual, encerra o espírito Miramês. Nada justifica homens submeterem homens. Mas nosso planeta não se caracteriza pelo ideal, mas pelas provas a que somos todos submetidos em nossa escalada evolutiva. A história é uma coleção de injustiças e atrocidades. A história foi escrita e protagonizada por nós, espíritos imortais ligados à Terra. Fomos nós os responsáveis por tudo o que já se fez neste planeta, através de múltiplas reencarnações. Muitos de nós fomos escravos e senhores e hoje estamos recebendo mais uma oportunidade de construirmos um mundo melhor, tentando fazer do Brasil um país mais justo e fraterno. Duvido que em outro lugar do mundo haja miscigenação, o convívio harmonioso, o respeito que há entre tão diversas etnias como aqui. Em Bagé, onde morei, árabes e judeus eram e são vizinhos de loja. Sei que há discriminação. Mas os que se apressam a falar mal do país talvez não saibam que preconceitos e discriminações são falhas de caráter do espírito, não dos brasileiros em particular. Não são características de uma sociedade ou povo. São traços negativos de que devemos nos livrar. Sei que muitos asseguram que ainda há escravidão, só que disfarçada. Que o negro ainda é marginalizado pela sociedade. Há muita verdade nisso. Mas lembro a esses que os antepassados dos negros de hoje não considerariam as condições atuais dessa forma. E que estamos brancos, ou negros, ou índios, mas somos espíritos.
a uma condição de igualdade mais ampla e perene do que as diferenças impostas pela transitoriedade da matéria. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de maio, por Feijão.